segunda-feira é dia de falar de esportes, de falar então como foi os resultados dos principais campeonatos, não é verdade, Carla? Isso mesmo, um momento descontraído aqui do nosso 102 em Pauta da Agro FM. Vamos saber como foi o movimento da bola no final de semana. Bom dia, Zene. Bom dia, Carla, bom dia para você, bom dia, João Ricardo, bom dia aos amigos ouvintes e toda a audiência da Agro FM. Pois é, muito futebol e muitos gols pelo Brasil, muitas vibrações e também algumas polêmicas novamente, principalmente no Campeonato Gaúcho, muita polêmica, muito pano pra manga no jogo em que decidiu o finalista do Campeonato Gaúcho, um dos finalistas lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Mas vamos começar destacando o Campeonato Mato Grossense, que está com jogos pela segunda fase do Campeonato Mato Grossense. O regulamento do Campeonato Mato Grossense coloca os 9 clubes jogando todos contra todos e classifica-se 6. Os 2 primeiros pelo regulamento, do caso Cuiabá e Misto, que conseguiram a primeira e a segunda colocação, já vão direto para a semifinal. Então eles não jogam a segunda fase, eles têm esse privilégio dado por força de regulamento de ficar a segunda fase de boa, treinando, assistindo e depois vão jogar a semifinal. E os outros vão ficar ralando para buscar essas outras 2 vagas para enfrentar, consequentemente, Misto e Cuiabá. E os outros 4 clubes que estão brigando por 2 vagas o Nova Mutum, o Primavera de Primavera do Leste, União e o Operário. E eles se enfrentaram ontem. O Nova Mutum jogou em casa em Nova Mutum contra o Primavera e venceu o Primavera pelo placar de 1-0. O União, jogando em casa no Lutero Lopes, foi derrotado pelo Operário de Várzea Grande pelo placar de 1-0 também. Os jogos da volta serão no próximo final de semana. O Operário e o Nova Mutum jogam por um empate para passar a semifinal do campeonato, e aí sim o enfrentamento diante de Misto e de Cuiabá, já valendo semifinal, valendo vaga na final daí do Campeonato Mato Grossense. Bem interessante esse regulamento do campeonato. Então o trem está esquentando, digamos assim, está esquentando a chapa então pro Mato Grossense, no sentido de que os times agora estão dando o melhor de si para não cair, para não ficar fora. Vale o esforço, porque vale vaga na semifinal do Campeonato Mato Grossense e aí você vale vaga também, Carla e João, para as competições nacionais de 2026, quer dizer, você já faz calendário para 26, porque jogar hoje pensando no amanhã. Jogar hoje pensando exatamente, né? Já pensando no lucro, dinheiro pro ano que vem, para montagem de time pro ano que vem. Porque tem 3 vagas de Copa do Brasil em disputa e 2 vagas de Série D do Brasileirão para o ano que vem. Então essa é a importância de tentar chegar quanto mais próximo do título do Campeonato Mato Grossense desse ano, ou até, por que não, ser campeão Mato Grossense esse ano, para você se garantir com um calendário para 26. Bacana. E você ia comentar mais sobre o Mato Grossense? Eu acabei te cortando. Não, imagina. Bem tranquilo. Seria mais ou menos essas informações do Campeonato Mato Grossense, né? E aí temos informações aqui, resultados, placares de outros campeonatos pelo Brasil que aconteceram ontem. Por exemplo, quartas de final do Campeonato Paulista, que interessa a Carla. São Bernardo 0, Palmeiras 3, Corinthians 2, Mirassol 0, Carla. Sabe por que deu certo? Porque eu não opinei na sexta. É verdade. Tá vendo? Mas se ela fosse opinar, a opinião dela seria 1-0, aquela opinião bem magrinha, sabe? Bem Mas tímida, eu dei essa né? opinião para um jogo do Carioca, não foi? 2-0? De 1-0. Se eu não me engano, era Fluminense, Botafogo, algo mas assim. Olha aqui, olha. Só para fechar o Paulista, hoje, aliás, ainda ontem, Santos com direito a golaço de Neymar, de falta, mas um golaço, um gol sem ângulo, próximo à linha de fundo, né? O Neymar fez, abrindo o placar. E o Santos venceu o Bragantino pelo placar de 2-0. E vale salientar que esses jogos no Paulista é mata, não é mata-mata, não é ida e volta, é só ida, então é mata, né? Então assim, ó, Corinthians, Palmeiras e Santos já estão
nas semifinais do Campeonato Paulista. O outro semifinalista se decidirá hoje à noite. São Paulo enfrenta o Novo Horizontino hoje às 20 horas de Brasília. Quem passar vai também para a semifinal, se junta a Palmeiras, Corinthians e Santos. Inclusive o Corinthians ontem foi pauleiro o jogo, né? Não foi um jogo fácil também contra o Mirassol, né? Foi um jogo jogado, um jogo complicado, né? Um jogo pegado, um jogo aquele jogo gostoso de assistir, coração dá uma acelerada, dá um nervosismo. Porque geralmente as pessoas, quando fala do Corinthians, já imagina que é jogo fácil, né? Principalmente quando é num campeonato onde tem um time, de certa forma, um pouco inferior, não desmerecendo, claro. Mas assim foi. De outra prateleira, né? Justamente. Corinthians é da primeira prateleira. E aí vem a segunda e terceira prateleira, né? O Mirassol, essas equipes assim, tipo o próprio Novo Horizontino, o próprio São Bernardo, são da segunda prateleira do futebol paulista, né? Justamente. Sem sombra de dúvidas. Vamos falar um pouquinho do Carioca também? Vamos. Bom, agora eu quero saber se eu acertei o placar. Pois é, Campeonato Carioca, semifinais do Carioca, Vasco da Gama perdeu pro que nem uns falam Flamengo, né? Mas perdeu pro Flamengo pelo placar de 1-0. Jogão de bola, um baita clássico. Foi bem competitivo por ser 1-0. 1-0 pro Flamengo. Já no outro clássico, não é clássico, mas no outro jogo valendo vaga também para a final do Campeonato Carioca, o Fluminense não tomou conhecimento do Volta Redonda, Carla, e venceu de 4-0 Voltinha. O Fluminense que vem goleando todo mundo aí, goleou de 8-0 o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, aqui no Pará, e agora voltou para casa e venceu o Volta Redonda no Maracanã pelo placar de 4-0. Jogos da volta no próximo final de semana. Pelo Campeonato Gaúcho, no sábado, os 2 jogos. Em primeiro jogo foi mais cedo, 3:30 da tarde. O Juventude no Alfredo Jaconi recebeu o Grêmio no jogo da volta. O Juventude tinha perdido de 2-1 para o Grêmio na Arena em Porto Alegre. O jogo da volta, o Juventude venceu pelo mesmo placar, 2-1. Esse resultado levou a decisão para os pênaltis. Dos pênaltis, o Grêmio foi mais eficiente e fez 3-2 e passou e está na final do Campeonato Gaúcho. O outro jogo foi no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Internacional, que já tinha uma vantagem de 2-0, ampliou a vantagem, vencendo o Caxias pelo placar de 3-1 e também está na final do Gaúchão. Então nós vamos ter 2 finais de semana agora para 2 clássicos grenais. O primeiro grenal será sábado à tarde, às 3:30 de Brasília, às 4:30 de Brasília, 3:30 aqui no Mato Grosso, o clássico grenal decidindo o Gaúchão na Arena do Grêmio. O jogo da volta no outro domingo no estádio Beira-Rio. A polêmica é que o Grêmio fez o gol aos praticamente 50 minutos do segundo tempo e um gol de bicicleta, e aonde o zagueiro do Grêmio, na cobrança de escanteio dentro da área, ao dar a bicicleta, acertou primeiro a cabeça do jogador do Juventude e depois a bola, e deu o gol, e o juiz confirmou o gol, inclusive o juiz do VAR também confirmou o gol. Então essa foi a grande polêmica, onde todos os analistas de arbitragens em rede nacional de televisão, Globo, enfim, falaram que houve a falta e que o Daronco, Gaúcho Daronco, o árbitro que estava apitando o jogo, deveria ter dado falta e tiro direto para o Juventude e não ter validado o gol. Essa é a grande polêmica. Ô Zene, e hoje ainda é segunda-feira, uma segunda de carnaval, o pessoal tá descansando, tá festando, vai estar em casa à noite, tem jogo hoje, tem jogo amanhã, qual que é a programação daqui para quarta-feira? O que acontece no nosso próximo encontro aqui na bancada do 102 em Pauta? Quarta-feira, né? Carla, hoje sim, tem São Paulo e Novo Horizontino, que fecha as quartas de final do Campeonato Paulista. Até onde eu estou informado, é o único jogo que teremos hoje, segunda-feira, para comentar depois na quarta-feira aqui, e claro, daí segue os jogos já do final de semana. Aí nós tivemos o baiano, tivemos aí o cearense, o goiano, o Mato Grossense já falamos, o catarinense, o gaúcho já falamos, então mais ou menos é isso aí de campeonatos pelo país, os estaduais que também estão afunilando e chegando nas suas fases finais. Muito bem, Zé, muito obrigado então pela sua participação, ótima semana para você e quarta-feira com muito mais informações aqui.
E antes da gente encerrar, João, por falar em jogo, em clima de Copa do Mundo, o Brasil ontem ficou em clima de Copa com a nossa categoria de melhor filme internacional no Oscar, não é mesmo? É verdade, né? Foi Muito clima bacana. de Copa. Fernanda disse que não queria Copa no Brasil, mas teve o pessoal animado. Vamos parabenizar então o nosso país por essa conquista. Como o futebol foi uma boa festa, a gente veio com o Oscar também com uma belíssima festa. Zene, até mais. Valeu, até mais. Até mais, quarta-feira. tchau, tchau. Uma boa semana a todos.